Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal em que aqui nós falaremos sobre marketing de conteúdo, sobre marketing digital, estratégias que você pode utilizar para poder alavancar dentro do seu negócio, ser mais atrativo, ser mais assertivo nas suas postagens também. Vou começar aqui falando um pouco sobre quem eu sou para vocês, o porquê que eu estou aqui te ensinando, qual o meu lugar de fala para poder falar com vocês sobre marketing digital, sobre conteúdo, sobre Instagram. Eu iniciei na rede social em 2019, ainda ali de forma bem tímida, de forma fazendo ali muito sem estratégia. Nessa época, eu trabalhava com a venda de cosméticos. E aí eu fui fazendo ali as postagens de forma muito aleatória. Postava muito foto, catálogo ali do produto, só que venda boa, mas poderia ser melhor. Então, eu fui entendendo que tinha algo a mais que poderia ser exposto através do Instagram. E foi aí que eu comecei a me aprofundar sobre marketing, sobre como fazer conteúdos que fossem mais atrativos para os meus clientes, para o meu futuro cliente, porque o meu conteúdo ali principal não era tanto para as pessoas que já me acompanhavam, porque quem me acompanhava já gostava dos produtos, já conheciam a qualidade, mas eu queria aparecer para novas pessoas, queria ali ter assuntos, ter conteúdos de descoberta para novos clientes. E assim eu comecei a fazer essa produção de conteúdo. Depois eu comecei a sair ali da parte de cosméticos para a parte de venda de serviços, em que eu vendia alongamento de unha. E aí foi uma forma totalmente diferente em que eu tive que reaprender como fazer esses conteúdos. Por quê? Eu estava vindo ali de uma fase em que eu vendia cosméticos, que era de uma forma, em que eu tinha que mostrar de forma bem detalhada o que eu fazia. E detalhe, os produtos que eu mais conseguia vender eram produtos capilar. Por quê? Porque eu mostrava no meu cabelo o que eu fazia. O meu cabelo era a minha prova social. Então, eram produtos que eu vendia assim, disparadamente, dentro daquela marca que eu era representante. Quando eu migrei dos cosméticos para a venda de serviços de alongamento de unha, foi um outro desafio, em que eu buscava ali inspirações para me fazer meus conteúdos e eu não encontrava. Eu ficava pensando, não é possível que as pessoas se atraiam por esse tipo de perfil. Não é possível que essas profissionais sejam isso que está mostrando aqui. Eu sempre ficava muito incomodada com entrar no perfil, ver apenas fotos, não mostrava nada sobre o serviço delas. E eu pensei, bom, se não tem nenhuma inspiração, será a partir de mim. Eu vou entender como que funciona essa estrutura do Instagram para venda de serviços e assim eu vou conseguir formar ali uma marca pessoal forte, uma marca pessoal, formar um Instagram que fosse capaz de me trazer clientes, até mesmo quando eu estivesse nos meus atendimentos. E assim eu consegui fazer. Enquanto eu estava em mesa atendendo, no meu direct estava aparecendo as clientes. Eu consegui sair ali de uma agenda em que na primeira semana, eu nunca vou esquecer, que eu tirei R$ 87. Obviamente, né, as clientes precisavam pegar ali confiança no meu trabalho. E como que eu poderia gerar essa confiança para elas? Através da minha rede social. Comecei a trabalhar essa minha rede social, para vocês terem noção, quando eu fui ali avançando dentro da profissão, em que eu já tinha conseguido formar uma cartela boa de cliente e que tinha semanas que eu tirava mais de um salário mínimo. Então, assim, em um espaço que não pertence a mim, um espaço em que era repassado um valor, né, era dividido ali o valor entre eu e o espaço, mas ainda assim tinha um ganho muito bom. Imagina para você que trabalha sozinha, que pode ter esse ganho todo seu. Amanda, e como que eu vou fazer isso? Fazendo conteúdos de valor, trazendo ali a sua cliente para perto de você. Algo que eu sempre prezei dentro da minha comunicação no Instagram foi mostrar a profissional de excelência que eu era através dos meus conteúdos. Então, eu fazia ali conteúdos em que eu mostrava minha cliente chegando, eu mostrava eu conversando com elas, não a voz ali, o assunto saindo, né? Mas mostrava ali, colocava a musiquinha no fundo. Para quê? Para trazer aquela pessoa para perto de mim. Uma coisa muito importante na rede social, se você quer começar a produzir conteúdo, ou se você já faz conteúdo, mas quer fazer
conteúdos que sejam mais atrativos, que chamem a atenção do cliente, gere conexão, gere semelhança, gere identificação. Então, a partir do momento em que eu fazia esses conteúdos, em que eu mostrava como que funcionava o meu atendimento, automaticamente no subconsciente, a pessoa que olhava aquilo ali, ela já tinha alguma sensação, ela já sentia mais ou menos como que seria se ela fosse atendida por mim. Então, foi isso que eu sempre busquei fazer, trazer uma forma de me conectar com a cliente ideal. Foi desde o início que eu entendi qual era a minha cliente ideal? Não, não foi. Inclusive, no início, eu cometi um erro, assim, gigantesco, em que eu queria atender todo mundo. Então, quando a gente quer atender todo mundo, a gente fica paralisado. Por quê? Porque você não sabe com quem você está falando. Eu quero falar com A, quero falar com B, no final você não fala com ninguém. Só para vocês terem noção, o que eu fazia? Eu falava ali, quando eu estava explicando sobre a unha de gel, sobre a esmaltação em gel, que já saiu 100% seco, eu falava o seguinte: você que é dona de casa, que quando eu chegar para você lavar uma vasilha, eu falava assim. O que eu entendi? Eu percebia que quando eu tinha essa comunicação, aquela cliente que chegava no meu direct, ela não valorizava tanto o meu trabalho. Aquela cliente que ela não saía de casa para ela ganhar, ter algum ganho financeiro, ela não dava valor ao que eu fazia. Eu comecei a entender isso, eu fiz essa pesquisa para mim, entender por que aquelas clientes pediam desconto. A partir do momento que eu falei, não, não quero mais ninguém pedindo desconto, então o que eu vou fazer? Eu vou falar com o público que pode pagar pelo meu serviço. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Se você ainda não tinha ouvido sobre isso, hoje você anota aí no seu caderno e não esqueça mais. Selecione o público que você quer alcançar. Se você quiser vender para todo mundo, você não vai vender para ninguém, ou você vai atrair clientes de qualquer forma, clientes que te pedem desconto, clientes que chegam atrasados no seu espaço. Então, é no seu perfil, é no seu Instagram que você vai conseguir mostrar qual é o tipo de cliente que você atende. Amanda, isso é errado? Não, tem cliente para todo mundo. Vai ter a pessoa que vai atender, por isso que existem lojas de luxo, por isso que existem lojas intermediárias, por isso que existem lojas mais baratas, porque tem público para todo mundo, para todas as classes. Então, defina a partir de hoje qual é o tipo de cliente que você quer atender. Aí sim, você vai conseguir fazer conteúdos mais assertivos, pensando nesse cliente que é o seu cliente ideal. E aí, quando eu descobri o mapa do conteúdo estratégico, quando eu descobri uma estrutura que de fato ia atrair o cliente que eu queria, o cliente que poderia pagar pelo meu serviço, o cliente que não ia me pedir desconto, o cliente que ia reconhecer a profissional que eu era, aí a chave virou para mim. E eu trabalho muito uma estrutura dentro das minhas consultorias, mentorias, eu trabalho a estrutura o que eu chamo de ideia. O que significa? O I significa inspirar, o D significa descoberta, o E significa entretenimento e o A significa ação. Essas 4 palavrinhas é o que você tem que entender que o seu conteúdo ele precisa fazer. Todo conteúdo que você vai postar, ele não pode ser postado de forma aleatória. Tem que ter uma intencionalidade. Até para você mostrar o seu dia a dia, até para você mostrar a sua vida pessoal, você precisa ter uma intencionalidade. Você fala com mães, você quer mostrar conexão com essas mães? Pois faz sentido você mostrar sobre como que é a sua rotina com os seus filhos. Faz sentido. Pode ser que não faça muito sentido você postar fotos, vídeos em festas, em baladas, sua vida de solteirice. Então, assim, sempre pense o seguinte: Amanda, o que eu posso extrair desse vídeo a partir de hoje? Sobre ser intencional. Então, entenda a estrutura ideia, em que o seu conteúdo precisa ter descoberta. Como que você vai fazer um conteúdo de descoberta? Quando você vai, é como se a cliente realmente ela nunca tivesse visto você, nunca tivesse ouvido sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, ela está descobrindo o que você faz. Então, você precisa entender como fazer esse tipo de conteúdo. E eu ensino ele, né?
E nesse exato momento eu já vou usar um dos pilares da estrutura ideia que eu uso na minha consultoria, mentoria, para colocar para você fazer uma ação. Que ação é essa? Você encaminhar para uma empreendedora que você sabe aí que tem dificuldade na produção de conteúdo e você se inscrever no canal, porque você vai ajudar a esta empreendedora a mostrar o conteúdo para mais pessoas. E o YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e que ele pode recomendar para você sempre que eu postar alguma coisa. Então já se inscreve, já ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo de ouro que será postado aqui nesse canal. Muito obrigada e fique com Deus.